Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre uma história bíblica. Nós vamos falar sobre Jefité. Quem foi Jefité e o que tem a ver a gente falar de Jefité hoje? Olha, gente, como eu já falei em outras oportunidades, a Bíblia é assim, está escrito tudo, toda a história humana. E a gente, ao estudar, ao refletir, ao analisar, a gente vai descobrir se aquilo que foi feito, se aquilo que está sendo relatado é um bom procedimento ou um mau procedimento. Então, hoje eu queria analisar essa história de Jefité e ver, será que isso tem a ver com a gente hoje? Será que isso que aconteceu lá pode nos ensinar? Então, só para contextualizar, Juízes, quando que começaram os juízes? Vamos só recordar rapidamente, né? Deus chamou Abraão, ele saiu de Ur, foi para Canaã. Depois ele tem Isaac, depois Isaac tem Esaú e Jacó, aí tem a história da fome, aí os 12 filhos de Jacó desceram para o Egito, lá eles foram bem recebidos por José, depois levantou-se um faraó que não conhecia José, começou a perseguir, e eles ficaram 430 anos lá sendo perseguidos, até que Deus olhou o sofrimento deles, levantou Moisés, e foi também longo o período, porque Moisés ele teve que fugir, ficou 40 anos em Midian, depois ele voltou para o Egito e conseguiu, então, guiar o povo, né, através das 10 pragas, atravessar o Mar Vermelho, e ali, eles, em 2 anos, eles estiveram pertinho da Terra Prometida, mas, por N situações, eles enviaram os espias, e eram 12, um para cada tribo, e somente Caleb e Josué falaram que, dá para a gente conquistar. O resto ficou com medo e não confiou em Deus. E aí eles ficaram 38 anos peregrinando, até que Josué é que vai atravessar o Jordão. E aí a gente falou na semana passada sobre que as profecias não se cumprem automaticamente. A gente estava nesse tempo, era o tempo um pouco antes de Josué guiando o povo, e depois, 45 anos, Josué continuou a guiar o povo, e depois que Josué morreu, e todas aquelas pessoas que viram, né, os milagres do Senhor, o pessoal começou digamos assim, a se envolver com as pessoas do local, a assumir os seus deuses. Então, a história de Juízes vai contar a história que é muito similar à nossa, que é a história de hoje está bem, amanhã está mal. O dia que está mal, chama o Senhor, o dia que está bem, esquece. E assim é a história desse tempo, né, chamado Juízes, e foram vários, e Jefité é um deles. Então, você vai ver que em todo o livro, que muitas pessoas foram levantadas por Deus para livrar Israel. Mas eles se afastavam de Deus. Aí a coisa apertava, eles eram entregues, né, na mão dos inimigos, aí o povo clamava a Deus, Deus levantava alguém e livrava-os. Essa é a história de Juízes. E até que viesse, né, um rei, que é o rei Saul. Então, nós estamos falando mais ou menos de 1500 anos antes de Cristo. E Jefité foi um desses juízes que está lá relatada a história dele no capítulo 11. E é ela que eu vou compartilhar com vocês. Quem foi Jefité, então?
segundo a nossa tradição aqui, a gente explica a Bíblia com a própria Bíblia, né? Então, Juízes capítulo 11, 1 diz: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Então, ele era da região de Gileade, e Gileade foi um descendente também, então era o nome de uma pessoa e um lugar. Aí, os irmãos dele, quando cresceram, falaram assim: nós não queremos você aqui perto da gente, você é filha de uma, fala prostituta, mas é concubina, é uma outra mulher. E, bom, assim eu compreendi. Então eles expulsaram Jefté. Aí Jefté foi embora. E depois existem vários povos que moravam ali na região e que disputavam a região. E então os amonitas atacaram Israel. E o pessoal de Gileade foi então atrás de Jefté para, vem defender a gente. E o Jefté falou: mas vocês não me expulsaram? Por que agora na hora do aperto vocês estão me chamando? E aí eles acabaram entrando num acordo, se o Jefté livrasse Israel dos amonitas, ele seria o líder. Ele aceitou, e assim, em Juízes 12, 7 diz: e Jefté julgou Israel 6 anos. E ele morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Agora, olha só, em Hebreus 11, 32, fala dele. O Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, né? Então tá lá: quem mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, Jefté foi colocado na galeria dos heróis da fé. Então, a gente conclui que ele agradou a Deus, senão ele não estaria lá. Bom, eu falei que os amonitas, então, estavam atacando Israel. Então, vamos ver, quem são os amonitas? Em Gênesis 19, 36 a 38, vai falar de 2 povos vizinhos, que são os amonitas e os moabitas. Vamos ver? Olha só, uma história estranha também, mas está lá escrita, aconteceu. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, Amon e Moabe são vizinhos. São os descendentes de Ló, que era o sobrinho de Abraão, que veio peregrinar, saiu também lá e veio peregrinar em Canaã. E eu vou falar também de mais um povo que vai ser citado aqui nessa história. Está lá em Josué 24:4, que diz: e a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Até aquilo que eu me referi um pouco antes, né? Quando Jacó foi para o Egito e lá ficou 430 anos. Aí em Gênesis 36:8 fala: portanto, Esaú habitou na montanha de Seir e Esaú é Edom. Então são 3 povos que estão sempre envolvidos na história. E eles são tipo primos, né? Os amonitas, os moabitas e os edomitas. Então, nós vamos ver onde que eles viviam. Está aqui o mapa. Nós vamos ver aqui, olha, que o mapa da direita, os 2 são similares, mas ele vai mostrar que você vê aí bem à direita Amon, mas no centro do mapa, logo abaixo Moabe e mais abaixo Edom. E em cima está escrito Seir, que é o nome da montanha. Então estes eram os vizinhos.
do que seria a terra prometida, porque o Jordão, olha esse mar salgado, tá vendo essa parte azul aí no meio, no mapa da direita? Seguindo acima é o Rio Jordão, e mais em cima tem uma outra, um outro azul, que é o Mar da Galileia. Então, o povo atravessou todo o deserto do Sinai e eles chegaram por esse lado da direita. Mas eles não lhes foi permitido passar por entre esses povos, porque eles também eram herança. Deus determinou a eles a herança. E então, nós estamos aqui, ó, do lado de Amon, você pode ver os amorreus. Os amorreus é o reino de Sion. E você vê que Moisés já conquistou, né, esse reino. Então, você vai ver aí mais em cima, em roxo, tá lá os amorreus, Og e Sion, são dois reis que foram conquistados. E conquistou-se essa terra e os israelitas, então, ocuparam essa terra em conquista, que sempre foi o meio, né, de expansão. O mundo inteiro foi assim, né? Foi através da conquista e expansão de reinos. E no mapa, ao lado desse, que tem mais um verde vivo, estão as tribos. Você vê que Amon, Moabe e Edom continuam, porque essas terras não foram permitidas serem conquistadas, porque foi herança determinada por Deus mesmo. Agora você vê onde estaria ali os amorreus. Tem 3 tribos, são as tribos que ficaram do lado de cá do Jordão, que é Manassés, Gade e Ruben. Mas você vê que eles não tocaram em Amon, nem em Moabe, nem em Edom. Então, este é o contexto do que nós vamos falar aqui. Então, lembro que tem esses 3 descendentes, que as terras estão lá, estão firmes. Tem Ruben, Gade e Manassé, que ocupou a terra dos amorreus, na vitória que Moisés teve. Então, esse é esse contexto aí que nós estamos vendo. Quem são eles, onde eles viviam. Então, vamos continuar aqui a história. Lá em Juízes 11:4, diz assim: e aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. No 11:8, e disseram os anciãos de Gileade e a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. No verso 12, e enviou Jefité. O Jefité, como eu falei, aceitou o desafio, né? E aqui ele já está tomando medidas para resolver a situação. Então, a primeira medida que ele faz, enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Porque Israel era já conquistado, né? Nós vimos ali por Manassé, Gade e Ruben. Então, os amonitas, o que eles dizem? No 11:13, dizem assim: disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Então, o que os amonitas estão falando? Eles estão dizendo que a terra que Moisés conquistou a Sion e Og é deles, dizendo que Israel tomou a terra deles. Olha só, o relato, nós vamos observar o relato. E aí, o que Jefité faz? No 11:15, ele falou assim: dizendo-lhes
Assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. E aí ele vai explicar qual que é o que aconteceu, né? E então, como que foi o caminho? Então, em Juízes 11:17 diz: Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Então, Edom é o que eu falei, é o povo mais ao sul, né, nas montanhas de Seir. Aqui nós estamos falando de Moabe e Edom. No Juízes 11:18, o Jefité continua contando a sua história. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Aí vai continuando a história. Eu trouxe aqui mais o 11:21. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. É o que a gente viu no mapa. O reino de Og e de Sion foi conquistado e Israel, então, tomou por herança toda aquela região. E aí, no 11:23, o Jefité fala para o rei dos Amonitas: assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Então, é interessante, gente, esse assunto de conquista, de história, é importante até o dia de hoje. Você veja que muitas situações de disputa acontecem no mundo. Então, essa disputa aqui, alguém foi reclamar um território como o seu, o outro vai argumentando, contando historicamente o que aconteceu. Aí a gente já vê como é importante saber a nossa história, como é importante a gente conhecer o nosso passado. Porque aqui o Jefité foi trazendo, né, toda a história verdadeira que tinha acontecido. Mas os moabitas não acreditaram. Eles continuaram e foram entrar em guerra com Israel. E o Jefité, lá no 11:26, ele também argumenta. Porque Israel ficou 300 anos antes de conquistar toda a terra. Então, ele fala assim: enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não o recuperastes naquele tempo? O que é aqui a situação antes de Israel? Como que eu vou dizer? O Jefité está falando assim: olha, tinha um tempo que essa terra dos amorreus estava livre. Por que você não recuperou essa terra antes? Agora que eu conquistei, você quer falar que ela é sua. E aí, então, continua o diálogo, e nos versos 27 a 29, o Jefté está falando: tampouco eu pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E no 11:32, Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão.
Então, o que que eu quero dizer com isso? O que que isso tem a ver, né, com os dias de hoje? É porque muitas vezes a gente toma partido em alguma disputa sem conhecer bem a história, o passado, sem verificar as coisas. Então, aqui eu estou aproveitando essa história para trazer aqui para a nossa reflexão como é importante conhecer os fatos, conhecer a história, conhecer o passado. Então, aqui, até esses relatos não são exclusivos bíblicos. Eles são relatos que a arqueologia hoje já comprova. Existiu um reino de Amon, um reino de Moabe, um reino de Edom, um reino de Sion, um reino de Og. Então, esse diálogo aqui, essa disputa de Jefité com o rei dos Amonitas, mostra bem que existem situações similares hoje no mundo. Né? A gente sabe que há muita disputa. Vocês lembram das Ilhas Malvinas, né? Que a Inglaterra e a Argentina disputam. A União Soviética disputa com a Crimeia. Tem Israel, né? Disputado pelos palestinos. Então, existem muitas zonas de disputa no mundo e muitas delas às vezes a gente toma partido sem conhecer. E aqui o Jefité não. Ele sabia de todos os dados. Você vê que foi numa conversa. Então ele mandou mensageiros para dizer. Depois eles conversaram, porque o rei não ouviu. Então ele tinha isso na ponta da língua. E a gente vê hoje que alguns povos falam, não, isso aqui é meu. E então é essa reflexão que eu quero que a gente traz aqui para hoje isto. E que você vê que foi conquistado um reino e um outro vizinho que queria aquela parte, no caso Og e Sion, Israel conquistou. Aí eles disseram não, que Israel tomou a terra deles, que essa parte era deles, e não era. Então, isso é muito importante, a gente conhecer a história, conhecer os fatos, não só em relação a essa questão de conquista, mas em tudo, né? A gente deve ter propriedade, conhecimento, né, antes de entrar numa disputa. E você vê que antes de entrar em guerra, você viu aqui que os amonitas vieram para combater Israel. E o que eles fizeram? A primeira coisa, eles levam mensageiros para fazer a paz. Em toda a história de Israel foi assim. Tanto que até o dia de hoje, Israel é conhecido Força de Defesa de Israel. Israel não ataca, ele defende. Então essa foi a história de Jefité, que tinha na ponta da língua tudo aquilo que justificasse a sua posição, e ele acabou entrando, os moabitas não recuaram, os amonitas, e acabou que o Senhor os entregou na mão. Mas, olhando hoje, Edom e Moabe faz parte do que seria a Jordânia hoje, tá? Então, eles ainda existem, né? É uma disputa realmente sobre não a parte do que seria Amon e Moabe, mas o que seria o reino dos amorreus, que é o outro lado do Jordão, que historicamente e biblicamente é de Manassés, Gad e Ruben, 2,5 tribos de Israel. Mas nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas só para, assim, o assunto sim, mas a posição, né? O que vai acontecer. Estamos aí, né, envoltos numa disputa política, né? Bom, o que mais eu quero trazer sobre Jefité? Aproveitando que nós vamos ver todo o capítulo 11, tem uma outra história que é muito polêmica. É quanto ao voto, que muita gente fala, o voto precipitado de Jefité. Nessa batalha, né, nessa situação
Jefté falou, olha, se eu ganhar nessa batalha aí, a primeira pessoa que me aparecer, eu vou oferecer ao Senhor. Então está lá em Juízes 11:30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, eu vou oferecer ao Senhor o que primeiro me vier aparecer na minha frente quando eu chegar em casa. E, na verdade, ele poderia, não sei, né, o que ele imaginou, ele podia ter imaginado um servo, o cachorro, sei lá quem. Mas, na verdade, quem chegou lá foi a filha dele. Então, no 11:34 diz, vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aí tem uma história polêmica que as pessoas falam assim, então ele ofereceu a filha em sacrifício? Olha, é polêmico, mas eu vou embasar aqui a minha posição. Porque em 11:39, nos Juízes, né, diz assim, sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que está no verso 40, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. E em Juízes 11:14, fala que, porém, Jefté prosseguiu ainda. Não, eu acho que eu coloquei na posição, no lugar errado, esse 11:14 aqui, ele era para ser falado antes, quando Jefté, na primeira negativa do rei de Amon, ele ainda tornou a enviar mensageiros. Então, porém, Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Mas, na verdade, ele ficou deslocado aqui, nesse momento, né, da história da filha de Jefté. Então, existe essa tradição de ano em ano lamentar. Então, que voto era esse? Algumas pessoas falam que estava escrito o holocausto, que não tem dúvida que ele matou a filha, mas eu acredito que cabe dúvida sim. Por quê? Porque senão não estaria aqui nessa passagem essa questão dela pedir para sair com as amigas dela e festejar a virgindade dela. Então, o que acontece é que o quê? O voto que ele teria feito era de que a filha não se casasse. Então, ela seria virgem pro resto da vida, e ela, então, pediu para sair com as amigas para, tipo assim, chorar, né, que ela não teria varão. E depois, no Juízes 11:40, fala que daí surgiu o costume em Israel, no verso 39 e no 40, que de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia é muito clara. Você tem que estudar, porque às vezes não está tão diretamente naquele texto ali tudo que envolve. Mas vamos ver lá em Deuteronômio 12:31, que diz assim: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então, quando você vai estudar lá Deuteronômio, que vai contando a história, o Senhor desapossou muitas nações porque a maldade deles, como fala assim, tinha enchido, estava demais. Então ele está falando aqui essa situação, que eles fizeram coisas abomináveis, por isso eles foram desapossados. Então até os seus filhos e suas filhas queimaram. Então sacrifício humano é abominável ao Senhor. No Deuteronômio 18:10
Eu sempre coloco 2 versículos assim, quando fala de uma verdade, porque tem o outro que fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida, que nunca deve se aceitar acusação por uma pessoa só. Então, por isso eu peguei o Deuteronômio 18:10, que diz assim, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro. Então, são recomendações. Então, sacrificar humano é abominável ao Senhor. Mas e esse trem de sacrificar animal? Isso daí a gente, é uma história que a gente também, é o quê? É um anúncio do sacrifício de Jesus. Que o quê? Alguém paga por você. No caso, era um animal que era degolado. O sangue não se podia comer, porque o sangue é vida, e isso anunciaria, né, o sacrifício de Jesus. Mas não tem nada a ver com o sacrifício humano. Então, o sacrifício humano é abominável ao Senhor. E como que em Hebreus, Paulo iria escrever, porque que Jefté estaria na galeria dos heróis da fé? E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, baseado nisso, eu entendo que o voto que ele fez para a filha foi torná-la solteira e ficar lá no resto da vida. Isso não deixa de ser um pouco precipitado, o voto, né? Porque ele não sabia quem é que ia recebê-lo. Por que que ele falou que, o primeiro que chegar até mim, eu vou fazer esse voto? Então, assim, continua válido os estudos bíblicos que fala que Jefté devia ter pensado, porque fala que a gente tem que pensar bem antes de fazer um voto, porque uma vez feito, você tem que cumprir. Mas aqui, como está no capítulo 11, que a gente se propôs a estudar hoje, de Juízes, que é a história de Jefté, aí a gente fecha com essa situação. Mas o que serve para a gente hoje? Eu acho que é essa questão de conhecer, de aproveitar aquilo que a Bíblia ensina para nós avaliarmos, essa questão da história, como é importante. Aqui especificamente, né, biblicamente está falando da conquista de um território e que passou a pertencer a Israel. Então, até o dia de hoje, Amon e Moabe, que é a Jordânia, reivindica. Tanto que a Jordânia, o limite da Jordânia é o Rio Jordão. Hoje a Jordânia, ela tem a posse política, a posse do território do que seriam as 2 tribos e meia de Israel. Não sei como vai terminar isso, mas biblicamente não seria assim. Mas para que a gente conheça e saiba tomar uma posição. E existem outros territórios em disputa também, que a gente vai encontrar base bíblica para que a gente, pelo menos, possa entender e compreender. Então, é isso que eu gostaria de deixar hoje para a gente, é o quê? É a importância de estudar a Bíblia, é a importância de conhecer, porque isso nos ajuda. Igual você vai ver a história dos juízes, um dia um está bem, outro está mal, como eu já disse lá no começo. Assim, o povo, né, ora ele esquecia, ora ele voltava-se para o Senhor, e muitas vezes é a nossa própria história. Então, para que a gente saiba e não seja, às vezes, tão rígido com certos erros, com certas coisas. Claro que o Senhor não aceita, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, essa história de 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos de hoje, ainda pode nos ensinar. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e que a gente reflita sobre algo precipitado, sobre algo que você não sabe, e você às vezes tem uma opinião muito firme e você ainda não sabe. Então, é mais nesse sentido. E queria agradecer muito a paciência de vocês.
Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana. Obrigada.